primeira leitura, profeta Daniel, temos esse testemunho desses 3 jovens, né? Sidraque, Misaque e Abedênego, que não quiseram seguir a ordem do rei Nabucodonosor em adorar falsos deuses, né? Dizendo que Deus, quem confia em Deus, Deus é capaz de livrá-los, né? E eles tiveram, esse rei teve esta prova, né? Ele ficou furioso, né? Porque Sidraque, Misaque e Abedênego não só não respeitaram a ordem de Nabucodonosor, mas porque contrariaram a sua autoridade, né? O rei, que achava-se um deus ou um semideus. Aí ele fica furioso, manda os soldados mais fortes que tinha, né? Amarrar os 3 jovens e jogar na fornalha ardente, mandando aquecer 7 vezes mais do que é o normal, né? Vamos assim dizer. E nós vimos o que aconteceu. Esses 3 jovens estavam dentro dessa fornalha, para ser mortos, queimados vivos, né? E, no entanto, eles estavam alegres e felizes. E ainda ficaram surpresos porque havia uma quarta pessoa. Tanto é que pergunta, não foram 3 os que nós lançamos na fornalha? No entanto, vejo uma quarta pessoa, e a imagem é semelhante a um filho de Deus, né? Então aqui nós conhecemos esta passagem, né, de Sidraque, Misaque e Abedênego, que confiam em Deus, e Deus os liberta da fornalha ardente, né? Mostrando que Ele é o único e verdadeiro Deus capaz de livrar da morte, inclusive. Tanto é que se for do agrado de Deus, se for do querer de Deus, Ele vai nos livrar. Se não, nós preferimos morrer, se for queimado, do que adorar. Interessante, né? Os antigos, né? Os mártires, eles morreram por causa da verdade. Preferiram dar a vida pela verdade do que viver a mentira. Hoje é o contrário, né? Para viver, muitos preferem fazer o contrário, né? Os santos que nós admiramos, os mártires, eles derramaram o seu sangue, né? Porque foram perseguidos e porque não cederam aos caprichos das pessoas. Foram fiéis a Deus. Preferiram pagar com a própria vida antes do que negar Deus. Então aqui nós temos um exemplo de fé em Jesus Cristo, em Deus, na sua palavra. Pode ser um exemplo para nós também. Depois no Santo Evangelho, Jesus de novo falando aos judeus, a polêmica de Jesus está num embate com ele já faz tempo, né? Tentando fazer eles enxergar além das aparências. Eles são cegos nos seus pecados, estão fechados nas suas verdades, não reconhecem Jesus como sendo Deus, né? Não vê nele o enviado de Deus. Jesus tenta livrá-los da escravidão do pecado. São aqueles que vão tramar a morte do próprio Cristo. É o contrário do que fizeram Sidraque, Misaque e Abedênego. Contrário, né? Homens do templo, né? Por isso que a gente às vezes não pode se surpreender que às vezes o inimigo está dentro do templo, não está fora dele, né? Mas isso é lá no passado, antigamente. Pedir ao Senhor, né, que Ele nos abençoe, aumente em nós a nossa fé no único e verdadeiro Deus, aquele que é capaz de nos salvar e nos libertar. Não vamos adorar os falsos deuses, né? Nós vivemos numa sociedade pagã,
onde o ser humano quer ocupar o lugar de Deus. Aliás, isso ele sempre quis, mas hoje com mais, o ser humano sempre quis isso, ocupar ou se colocar no lugar de Deus, ou assumir o lugar que só ele compete. Por isso que sempre quebrou a cara e vai quebrar, O orgulho, o pecado entrou no mundo por causa do orgulho. Lembra que a serpente, não vai acontecer nada, é que mentindo, e às vezes a gente adora uma mentirinha bem contada, passa a ser uma verdade, não é assim que dizem, né? Uma mentira bem contada, a gente se encanta, e a mentira passa a ser uma verdade. É que se vocês comerem, vocês não vão morrer mentindo, vocês vão ser igual ou superior a ele, conhecedores do bem e do mal, vocês saberão todos os mistérios. Quem não gostaria de conhecer tudo? A tentação, enganando e mentindo. E Adão e Eva caíram na lorota da serpente, simbolizando o inimigo, na forma de serpente. Hoje o inimigo assume tantas formas, né? Os meios de comunicação, televisão, novela, BBB, não sei o que lá, essas coisas, enfim, os tantos deuses e ídolos, tantas mentiras, ilusões, fantasias, gurus de internet que tem por tudo, né? Se apresentando como, e muitas pessoas seguindo, pessoas que nunca tiveram uma experiência de Deus, mas que acham que sabem mais que o Papa. Tá assim, os meios de comunicação tá assim, e muitos seguem, ouvem esses gurus e não ouvem a igreja. Interessante. Seguem, curtem, comenta, dá o like, né? Não é assim que fala, né? Se tornam seguidores, seguidores. Jesus pediu para seguir ele. Sereis meus. Ele falou que nós devemos seguir ele. Vocês sabiam? Nós devemos seguir ele ali, aquele ali, Mas hoje parece que muitos jovens, né, seguem os gurus de internet. É esse aqui, que vocês devem seguir. Você, é esse aí, Esse aqui não engana não, viu? É firme, forte, seguro, e assim que tem que ser mesmo. Não mente, não engana e não ilude. E ainda, se a gente se comportar direitinho, ainda nós temos a promessa da vida eterna. Tá vendo quanta coisa boa? Se nos comportarmos direitinho, se fizermos tudo o que ele nos pede, com a ajuda dele, não sem, mas também com o nosso esforço, seguindo ele. É ele que nós devemos seguir, e não os falsos deuses, os falsos ídolos que a sociedade apresenta e que está assim, todo dia some um e aparece 10, e as pessoas correm atrás, se correm, fazem loucuras, acreditam, mas na voz da igreja, na palavra de Deus, aí a gente vai pensar, mas será mesmo? Será que é assim? Então vamos usar um pouquinho mais da inteligência, que não deve ser acessório, né, para separar a orelha esquerda da direita, mas para buscar Deus também. Usar a inteligência, dom de Deus, que nos foi dada também para seguir Deus. Inteligência que deve ser usada para procurar a vida eterna. E nem sempre a gente faz isso. Mas ainda há tempo, né? Enquanto vivermos, o tempo está a nosso favor. Basta querer e fazer, com o esforço de cada um e com a ajuda de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi isso que fizeram Sidraque, Misaque e Abedênego, desafiando o rei, fazendo ele tornar ridículo perante, né? Ele ficou furioso, mas a fúria, mesmo sendo do rei contra Deus, é menos do que de uma formiga.
Pode ser a fúria que for, porque a força maior é de Deus. E mesmo tendo mandado aquecer a fornalha 7 vezes mais, poderia ser 7.000 vezes mais, que ia ser a mesma coisa. Ou 700.000 vezes mais, não ia fazer diferença nenhuma. Porque é Deus no comando. Quem está no comando da tua vida é Deus? Ou são os ídolos? Quem você segue? Não precisa responder. Você sabe quem você segue. Espero que seja aquele ali que está atrás de mim ali, ó. Eu sigo ele. E oriento vocês a seguir, mas cada um é livre para seguir quem quiser. Beleza? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.